onde você... Posso te chamar de Zé? Eu gosto de chamar os Pode, à amigos... vontade. Eu gosto de chamar os amigos de Zé. Aliás, você sabe que Jesus... Não vou entrar nisso para a gente não desviar do assunto, mas Jesus, o nome dele, cara, Yoshua, era como se fosse um Zé. O Zé da Deus se fez época. um Zé, cara. E como é que isso não É, é falado dentro das nossas igrejas? Um Zé para andar no meio do povo. Mas isso é para a gente conversar daqui a pouco. mas é isso mesmo. Aonde você pastoreou lá foi em Belém do Pará, na capital? Então, eu morei na capital de 98 de 97 a 2001, né, em Belém do Pará. E lá eu ajudei na plantação de algumas comunidades, né, uma comunidade batista na Ilha de Mosqueiro, que é uma ilha de pescadores, né, uma região bem Eu já trabalhei atrelada lá à várias questão. vezes, lá em Então, Belém. Então, eu fui muito a Mosqueiro, trabalhei também numa ocupação, né, que lá na época eles chamavam de invasão, chamada Che Guevara, né, olha só, e a gente plantou uma comunidade lá também, né, então isso, assim, eu sempre andei no meio dessas coisas mais desafiadoras, no meio da pobreza mesmo, e onde geralmente a igreja não quer ir, né? E aí ela manda, vai o seminarista mesmo, vai esse rapaz aqui. Você E conhece lá o Carlinhos Peregrino, Carlinhos Queiroz? pô, Carlinhos Queiroz é um santo, rapaz. Aquele cara é demais. Carlinhos Queiroz Vasculhe os vídeos aí, que tem duas entrevistas com ele e tem mais outras na Ilha de Edição. Conversei muito tempo com ele. Nossa, o Sabe o Carlinhos que a Queiroz igreja dele votou lá, cara? Que ele me falou, a Igreja Batista, em Assembleia? Para não ter templo físico. Eles se reúnem no sim, lugar que eles emprestam para ele e dentro de uma comunidade. é, Cara, é a igreja que, assim, eu sempre quis uma igreja assim e não sabia no passado. E eu me sentia meio deslocado dentro das igrejas, mas eu não falava, eu ficava calado. Eu sempre quis, eu sempre fui da teologia da missão integral, mas nem sabia que existia. pois é isso que é interessante, né? A gente é sem saber. E eu também comecei, eu fui saber que tinha a teologia da missão integral, eu já estava na igreja evangélica há anos, já com a mesma pegada da teologia da libertação que eu trazia em mim. E aí depois eu fui descobrir que eu já tinha aquilo ali, né? Então foi muito fácil, mas eu já praticava isso. Rapaz, eu tô assim, existe uma blindagem silenciosa provocada pelo medo dos conservadores. Eu não gosto de falar isso porque eu não quero conflito, eu os entendo, embora eu pense diferente. Agora, assim, por que eles não trazem à discussão o que a teologia da missão integral propõe? Poderiam propor a conversa, a discussão, né? Mas tudo bem. Mas, mas acho que não interessa para muita gente essa discussão, infelizmente. Né? Primeiro, porque a gente parte de um princípio equivocado de que existe uma única teologia. Né? E acho que muita gente fica com medo de que se descubra que existem outras teologias. Né? Você já entrevistou o pessoal da teologia negra, você já entrevistou o pessoal da teologia da missão integral, ou seja, há diversos ramos da teologia. E isso não é falado muitas vezes porque acaba sendo um instrumento de poder, infelizmente. É Então, isso, assim, é exatamente isso. A teologia confessional é um instrumento de manutenção de poder. esse é o detalhe. E aí, para essa turma é difícil admitir que errou, porque o erro não pode fazer parte da divindade para eles. E aí é que está. A maioria se acha tão divino quanto Deus. Tanto que alguns pastores, e eu já ouvi isso de um pastor, o que eu prego no púlpito é inquestionável. Nossa, O que é eu prego a infalibilidade é papal. infalibilidade papal, Você exatamente. sabe que Né? o Papa Chico, quando ele foi no Ele é Rio de Janeiro, formidável. ele fez uma coisa que eu falei dentro da igreja e todo mundo ficou assim, da Igreja Batista. Ele foi subir no morro lá, e subiu um morro. E ele saiu, olha só, cara, sem falar da infalibilidade papal, porque ele também não é louco de Sim, confrontar séculos e séculos, de uma hora para outra. Ele foi aos poucos. Ele desceu, pediu licença da comitiva dele lá, do Papa Móvel,
foi numa igrejinha dessas pequenininhas de garagem, evangélica, pentecostal. Ele foi lá e pediu para o cara orar por ele, porque ele precisava. Sim. Ele enfiou a adaga na infalibilidade papal, cara. Só com esse gesto. Né? Então, é isso que eu falo, porque isso, mas é engraçado que a gente critica do lado de lá, né? Então, assim, a gente critica a infalibilidade, mas a gente tem a nossa. Né? É que a nossa é disfarçada, a nossa a gente dá o nome de inspiração do Espírito Santo. É verdade. Né? Então, a gente tem as nossas desculpas. Então, assim, a gente tem tantos dogmas quanto. Sim. A nossa religião é dogmática. Por quê? Porque a gente tem coisas inquestionáveis. Então, a partir do momento que se não pode questionar, a minha preocupação é... Então, é onde eu vou nisso aqui. O que eu mais gosto... Tem um episódio do Evangelho que me fascina. É o encontro de Jesus com aquela mulher, Cirofenícia, que é uma mulher que chega para ele e fala assim, eu quero ser curada, e é a cura do filho. E ele fala assim, não, mas eu vim só para o pessoal de Israel. E ela fala assim, não, mas eu falo assim, se você não leu que isso aqui, o que a comida dos filhos a gente não dá para os cachorros. Jesus é até meio duro, é um discurso pesado, né? E ela dá um checkmate em Jesus. Ela fala assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas. E aí Jesus olha e fala assim, caramba, essa mulher tem uma fé. E olha que é legal, assim, ela não se converte, entre aspas, assim, eu não vejo, não há uma conversão dela àquela fé judaica. Ela continua sendo uma mulher da religião sírio-fenícia, mas Jesus vê nela a fé e outra, Jesus se permite questionar por ela. E pior ainda, Jesus admite que está errado. Você sabe que aí você falar um negócio desse, não vamos entrar você falar por um aí. negócio desse, o pessoal entra em parafuso. E mesmo porque se a gente entrar por aí também, eles vão, assim, virão aquelas questões. Em alguns momentos Jesus era totalmente homem, em outros ele era totalmente Deus. Em alguns, né? Mas tudo bem. Mas não é isso, a questão é que ele se permite questionar. Sim. E admite mudar de ideia. E aí fala assim, tá bom, vai lá que você vai ser curada. E ponto, não tem.